Diz assim a palavra do Senhor em João 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Nós queremos falar nessa noite sobre a vida com Cristo sem Cristo. Não é a vida com Cristo ou a vida sem Cristo. Estamos falando da vida com Cristo sem Cristo. E vocês já vão me entender. O que seria ter vivido na época de Jesus? O que teria sido você poder tocar nas suas mãos? Ou ser tocado pelas mãos dele? O que seria você poder ter escutado a voz dele? Ouvido suas mensagens? Ter visto os seus milagres? Teria sido maravilhoso, não é? Quantos gostariam de ter tido essa experiência? Você já imaginou o que é você estar diante de Jesus? O que é você poder ter estado com Ele? Há um cântico bastante antigo que trabalha em cima deste tema. Ele fala exatamente isso. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Ó, como eu queria também esta alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar nos seus olhos serenos e meigos. Ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, mas tenho certeza que era muito lindo, diz o autor. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos uma alegria infinda. Sem dúvida alguma, a experiência de estar com Jesus, de ouvir diretamente as suas mensagens e poder tocá-lo, foi uma experiência marcante. Mas Jesus sabia que essa experiência era uma experiência de muitas poucas pessoas ao longo de todo o projeto de Deus. Porque mesmo entre aqueles que ouviram sua voz, não foram tantos. Não foi Israel inteiro, não foi a Síria inteira, apenas um grupo de pessoas. É bem verdade que era um grupo grande, milhares de pessoas. Elas vinham até Jesus para ouvi-lo. Mas a verdade é que apenas um pequeno grupo, comparado à população mundial, teve esse privilégio. E Jesus sabia que seria assim por todo o restante da história humana. Aqueles que iriam se relacionar com Ele, aqueles que iriam se aproximar de Deus através do cristianismo, não experimentariam aquela experiência de poder ter estado com Jesus. Ou seja, na vasta maioria, na enorme maioria dos cristãos, tanto logo depois daquela época, como séculos ou milênios depois daquela época, todos experimentariam um cristianismo aonde nós teríamos uma vida com Cristo, mas sem Cristo. Ou pelo menos sem o Cristo presente em corpo. Naquele tempo eles tinham um cristianismo com Cristo. Cristo estava com eles, caminhava com eles, falava com eles. A partir do ano 33, todo o restante da humanidade que veio a conhecer a Jesus e ter uma vida com Ele, tem uma vida com Cristo, mas sem Cristo. E é exatamente pensando no que haveria de vir, nas dificuldades, nas diferenças de você ter esse tipo de cristianismo, é que Jesus menciona muitas coisas deste capítulo de João. E também várias outras coisas Jesus aborda sobre esta questão. Por exemplo, o capítulo 17, vá um pouquinho mais para frente só, capítulo 17, versículo 11.
Jesus faz uma oração. E nessa oração, que Ele está fazendo por mim e por você, Ele diz ao Pai: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus pensou como seria isto. Como seria uma vida com Cristo, onde de fato nós não o veríamos mais. Como seria uma vida com Cristo, onde nós falaríamos com Ele, mas nós não o escutaríamos. E Jesus ora por nós. Ele ora por aquela igreja, Ele ora por aqueles discípulos de todas as gerações, em todos os países do mundo, que haveriam de crer e que haveriam de amá-lo, sem contudo tê-lo presente. E Jesus orou, porque Jesus sabia dos perigos, Jesus sabia, Ele disse: enquanto eu estive com eles, eu os protegi. Mas agora eu estou indo embora. E Ele então intercede ao Pai para que nós possamos estar protegidos diante dessa nova realidade. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 16 de João, ele afirma outra coisa parecida com isso. Capítulo 16, verso 7. Jesus diz aos discípulos: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou embora. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, neste texto, Jesus de novo trata sobre esse assunto. Senhor, eles vão crer em mim, mas eles não vão mais me ver. E ele diz: vocês podem estar tristes agora que eu estou dizendo que eu vou embora, mas para vocês é importante que eu vá embora. E nós já vamos entender por quê. Ele diz: porque se eu não for, o conselheiro divino ou o consolador divino, o Espírito Santo, não virá. Por isso é vantagem para vocês um cristianismo sem Cristo, com Cristo, mas sem Cristo. Um cristianismo onde eu não esteja presente da maneira com que eu estive com Pedro, com que eu estive com Tiago, com que eu estive com Maria. Um cristianismo onde as pessoas terão que me ver pela fé. Mas Jesus disse: é importante que eu vá. Porque quando o Espírito Santo vier, quando o conselheiro vier, ele convencerá o mundo do pecado. Ele convencerá o mundo da justiça. Esta palavra justiça em português e espanhol, ela atrapalha bastante aqui o texto. No inglês fica muito mais fácil de entender. Porque quando nós lemos a palavra justiça, ela imediatamente nos lembra um tribunal, um juiz, ela nos lembra um sistema judiciário. Mas na verdade a justiça que Deus está falando aqui é a vida reta. Por isso em inglês existe a diferença entre justice and righteousness. E a palavra que aparece aqui é righteousness, ou seja, é o viver cristão correto, é a vida que Deus aprova. E então fica mais fácil de entender. Ele está dizendo: o Espírito Santo, quando vier, vai convencer o mundo do pecado, para que eles se convertam, vai convencer o homem do que é a vida que Deus deseja, de como deve ser a vida que deve ser vivida,
e do juízo de Deus, ou seja, também das consequências que virão, dos julgamentos que virão da parte de Deus, seja nesta vida, seja no dia do juízo final. Mas ele está mostrando a importância do Espírito Santo. Se você agora for um pouquinho mais para adiante no capítulo 20, no versículo 29, João 20, verso 29. Quando Tomé recebe a notícia de que Jesus ressuscitou, ele diz: eu não creio, eu não consigo acreditar nisso, se eu não o ver, preste atenção, se eu não o ver, se eu não o tocar, eu não creio. E Tomé está mostrando exatamente o problema que muita gente iria enfrentar ao longo dos anos e dos séculos seguintes em relação a Cristo. Se eu não o ver, se eu não o tocar, eu não vou crer nele. Mas esse é o problema. Poucos dias depois desse evento, Jesus nunca mais seria visto. E todo o restante da humanidade dependeria de crer nele sem o ver e sem o tocar. Por isso, quando Jesus aparece naquele lugar, então finalmente Tomé o vê, e Jesus, sabendo da conversa que houve ali, diz: vem aqui, toque aqui nas minhas feridas, toque aqui no meu lado, veja, o buraco está aí ainda. E então naquele momento Tomé cai de joelhos, e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Para o incrédulo, já é uma mudança e tanta. Mas observe que Jesus, na verdade, censura Tomé, porque no versículo 29 ele diz: porque você me viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram e creram. Jesus está chamando a mim e a você de felizes. Jesus está chamando a nós de bem-aventurados. Bem-aventurado significa mais do que feliz. E ele está dizendo: bem-aventurados são aqueles que não me verão e ainda assim irão crer em mim. Agora pense nisso. Quais seriam as desvantagens de ter conhecido Jesus pessoalmente e ter andado com ele? Será que haveria alguma desvantagem? Que seria maravilhoso conhecê-lo, todos nós concordamos. Mas quais seriam as desvantagens? Existem desvantagens. Por incrível que pareça, existe uma série de vantagens muito maiores para o crente que não vê a Jesus do que para aqueles que viram e tocaram nele. Em primeiro lugar, a grande desvantagem daqueles cristãos era que eles tinham um Cristo limitado. Limitado. Por ser homem, por estar na condição humana, ele perdeu, pelo menos naquele momento, a sua habilidade de ser Deus onipresente. Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. E para estar num outro lugar, ele tinha que se locomover, ele tinha que caminhar, ele tinha que andar num jumentinho, ele tinha que entrar num barco. Portanto, o Cristo que aqueles primeiros cristãos tiveram era um Cristo muito limitado. Também não havia orações para Jesus. Oração naquela época funcionava da seguinte forma: para você orar a Jesus. Para Deus a oração sempre foi igual, mas para você pedir alguma coisa para Jesus, significava que por ele não ser onipresente naquele momento, você teria que ir aonde Jesus estava. Ou seja, orar naquela época não era só dobrar os joelhos e falar com Jesus. Orar naquela época significava levantar cedo, viajar muitas vezes de uma cidade a outra, às vezes de um país ao outro, procurar informações, onde é que está Jesus, chegar na casa dele, bater, vem a Dona Maria lá e fala: sim, pois não, Jesus está aí, eu estou precisando de uma bênção. Ah, que pena, você chegou atrasado, Jesus saiu já faz umas 3 horas.
Ai meu Deus, onde está Jesus? E você teria que procurar Jesus e encontrar Jesus, e somente quando você encontrasse Jesus, você então poderia fazer a sua oração a Ele. Jesus, me abençoe, me cure, Jesus, me purifique, que eu veja, que o sangue seja estancado, que o meu servo seja curado. Observe que para o centurião que procurou a Jesus, ele tinha fé suficiente de que bastava Jesus dar uma ordem. Jesus não precisava estar presente na casa onde o servo estava para que o servo fosse curado. Mas observe que o centurião teve que procurar Jesus. Ele teve que ir aonde Jesus estava. Por isso, oração naquela época significava caminhar milhas de distância, andar no deserto, abrir o telhado de uma casa para que você pudesse descer e estar aonde Jesus estava, porque Jesus estava limitado. Se você quisesse a bênção dele, você tinha que estar aonde Jesus estava. A segunda grande desvantagem daquela época é que os cristãos daquela época tinham uma vida sem o Espírito Santo. Porque Jesus está dizendo, para vocês é vantagem que eu vá embora, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Não virá. Vamos para o versículo 1 de João 14. Jesus disse, não se perturbe o coração de vocês. Aqui outra vez o português não é a melhor tradução para o que Jesus estava dizendo. Jesus na verdade estava dizendo, não permita. Não permita que o seu coração fique perturbado. A palavra perturbado aqui é angustiado, agitado. Não permita. A palavra implica numa ação ativa, não passiva. Não se trata de depender do coração acordar angustiado ou acordar bem. Não, Jesus está dizendo, não, é uma ação onde você tem que determinar, você tem que não permitir que o seu coração fique perturbado, que o seu coração fique angustiado. E ele mostra qual é a receita para isso. Ele disse, creia. Creia em Deus e creia também em mim. Vocês terão que crer, porque seus olhos não estarão me vendo, seus olhos não estarão, seus ouvidos não estarão me ouvindo, então creia. Mas a palavra crer aqui, irmãos, ela traz o sentido não de simplesmente acreditar em Deus ou acreditar em Jesus. Porque, na verdade, a fé bíblica é muito mais profunda do que isso. A palavra correta para fé, se fôssemos colocar um sinônimo, é confiança. Trust. Jesus está dizendo aqui, trust in God. Confie em Deus, não somente creia. Porque há vezes na nossa vida em que nós cremos em Deus, mas a gente não está confiando nele, não é verdade? Não existe momentos assim? Que você está passando por um momento difícil e as coisas estão para acontecer, e você está orando, está buscando, você crê em Deus, mas no fundo você não está confiando, porque se estivesse confiando, você estaria tranquilo. Por isso Jesus está dizendo aqui, não permita que o seu coração fique perturbado, quando você não estiver mais me vendo, não permita que o seu coração fique angustiado ou agitado, creia. Permaneça na fé, confie e dependa de Deus, dependa de Jesus, confie e creia em mim. No versículo 4, Jesus diz assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aqui ele está praticamente se despedindo, ele está dizendo, o relógio está chegando no final, a contagem regressiva, eu estou indo embora. Ele diz, mas vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos nem para onde tu vais, como é que podemos saber o caminho? Nós não estamos nem entendendo essa história toda. Como é que o Senhor diz que nós conhecemos o caminho? Irmãos, o que Jesus está dizendo é, vocês não precisam,
os cristãos de todas as eras não vão precisar que eu esteja com eles fisicamente, porque vocês já conhecem o caminho. Eu já mostrei o caminho que vai terminar aonde eu estou indo. Portanto, essa separação não será definitiva. Nós iremos nos encontrar com Jesus. E a experiência cristã com Cristo, sem Cristo, ela é tão autêntica como a experiência dos cristãos com Cristo. Existe uma música que eu cantava muito na minha infância, da harpa cristã, e dizia assim, eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? E eu ficava, mas eu nunca conheci Jesus, como é que eu posso ter saudade dele? Mas o autor captou a ideia correta. Esse nosso relacionamento com Jesus, através do Espírito Santo, é tão real quanto o relacionamento que Pedro teve. Por isso nós podemos ter saudade de Jesus. Jesus, que saudade de te ver, que saudade de tocar, Senhor. Não vejo a hora de estar contigo para sempre. E ele está dizendo, vocês não precisam que eu esteja aqui com vocês, porque eu vou estar com vocês de outra forma. E o conselheiro virá, o consolador, o Espírito Santo estará com vocês. E de qualquer maneira, eu já lhes mostrei o caminho. Vocês já sabem o caminho que vai terminar aonde eu estou indo. Tomé disse, Senhor, mas a gente nem sabe para onde você está indo. Como é que a gente sabe o caminho? E Jesus responde e disse, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, creia em mim. Porque é isso que os cristãos de toda a era irão fazer. Eles irão crer em mim. E por crer em mim, eles entenderão que este é o caminho para Deus. Conta-se a história de um certo homem de negócios que tinha alguma coisa para fazer, se não me engano, a trabalho do governo. E ele viajou para uma dessas florestas tropicais aí da América do Sul. E então ele chega naquele lugar, ele tem que contratar um mateiro, um trilheiro, um homem que conhece os caminhos do mato, porque ele precisa se enfiar lá no meio daquela mata. E então ele contrata o seu José, e o seu José então pega o facão dele e começa a cortar folhagens e vai avançando mata dentro, e o homem vai ficando preocupado e passam-se algumas horas, ele fica, senhor José, faz horas que a gente está no meio do mato e até agora a gente não encontrou caminho nenhum, o senhor sabe realmente o caminho? E Dom José olhou para ele e falou, eu sou o caminho, me siga e você estará bem, é o que Jesus está dizendo. Nessa conversa, Filipe não está satisfeito e disse, Senhor, nos mostre o Pai, isso já nos basta. Chega a ser ingênua demais a afirmação de Filipe, porque ele está dizendo, só nos mostre Deus e já está bom para a gente. Se a gente puder só ver o Senhor, Criador do universo, Todo-Poderoso, já está bom demais. Mas o interessante é que Jesus vai responder a ele e dizer, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado todos esses anos com vocês? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim, quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das evidências. É impressionante como nós nunca aceitamos a revelação que Deus nos dá, nunca estamos contentes, nós sempre queremos mais. Deus fez cair maná do céu para alimentar o povo de Israel no deserto por 40 anos, nunca faltou, mas para eles não era suficiente, queriam carne. Deus trouxe a carne, para eles não estava bom, tinham saudades das cebolas do Egito. E sempre queriam mais, sempre queriam alguma coisa a mais. Mas Filipe não está entendendo que o que os olhos dele estão vendo, a mensagem que ele está ouvindo,
É a mensagem que por milênios pessoas desejaram ouvir. Felipe não está prestando atenção no grande privilégio que ele tem e que outros não tiveram. Jesus mesmo disse em outro discurso, ele disse: Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, Abraão queria ter tido essa experiência de ter estado comigo e me conhecido, ou conhecido minha mensagem, mas Felipe quer algo a mais. Senhor, o Senhor é legal, Jesus, gente boa, bonitão, mas a gente quer mesmo é conhecer a Deus. Ele fala: você não entendeu nada, não? Você não entendeu nada. Deus tem estado com vocês, tomado café na casa de vocês. Deus tem dormido com vocês. Deus tem comido peixe com vocês todos os dias, nos últimos 3 anos, e vocês ainda não entenderam. Aqueles que negam a Trindade, os unicistas, testemunhos de Jeová, se baseiam neste texto para dizer: está vendo como na verdade Jesus e o Pai são a mesma pessoa, então na verdade não pode haver a Trindade. Mas eles não prestam atenção no que Jesus está dizendo, porque Jesus está dizendo para Felipe: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E a mesma coisa ele vai dizer poucos versículos adiante, de que nós deveremos estar no Espírito e o Espírito deverá estar em nós. Nós e o Espírito Santo não somos a mesma coisa, portanto, o Pai e Jesus não pode ser a mesma coisa. O que Jesus está falando é da experiência mística, o que ele está falando é da experiência de um ter a capacidade de habitar o outro, pela intensidade do relacionamento. E é por isso que ele diz: o Espírito Santo virá, e é a vantagem para vocês, porque quando Jesus estava com eles, mas Jesus não estava neles. Mas Jesus disse: mas quando o Conselheiro vier, quando o Espírito Santo vier, ele lhes ensinará todas as coisas, porque ele estará com vocês e ele estará em vocês. Ou seja, é muito mais vantajoso a experiência cristã onde nós não estamos vendo Jesus, porque nós temos o Espírito Santo que está caminhando conosco dentro de nós. Jesus está mostrando que a experiência da vida com Cristo, sem Cristo, não é vazia, porque nós temos a fé. A fé é o firme fundamento da qual nós, apesar de não termos visto Jesus, sabemos da sua realidade, cremos no seu amor. A fé. João escreve e diz: qual é a força que vence o mundo? Ele diz: é a vossa fé. A vossa fé consegue vencer o mundo. Nessa nossa experiência com Cristo, sem Cristo, nós temos o caminho que Jesus nos deu. Ele disse: eu te deixei o caminho, é só seguir, não tem como errar. Não tem como errar. Quando nós estávamos lá no aeroporto, agora não lembro qual aeroporto, com a Cristina ou a Kira, depois que você passou ali pela fiscalização, você entra no teu gate e não tem erro. Não tem como se perder ali dentro, porque não tem saída, é um caminho só. Mas ainda assim a Cristina estava preocupada com o Ryan e com a Ellen. Meu Deus, cadê a Ellen? Cadê? Porque eles vão se perder. E o Akira diz: Cristina, não tem como errar, Cristina. E é o que Jesus está dizendo: entra no caminho. Não tem como errar. O caminho vai para o céu. O caminho de Jesus, Ele é o caminho. No verso 12 a 15, ele vai nos mostrar que a vida com Cristo, sem Cristo, tem vantagem, porque agora nós temos a oração em seu nome. Nós temos a oração no nome de Jesus. Veja o que diz os versos 12 a 15. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Olha a perspectiva de Jesus. Ele está dizendo: quando eu for, vocês irão fazer as coisas que eu faço e ainda maiores. Como assim, Jesus, ainda maiores? Ué, porque eu só tive 3 anos de ministério, vocês terão a vida inteira. Eu só me limitei aqui aos limites de Israel, vocês irão atravessar as fronteiras, vocês irão conhecer todos os povos e pregar o Evangelho.
Então ele diz, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isto aqui no original grego, da forma que Jesus falou, ele diz o seguinte, aquilo que você pedir no meu nome, eu pessoalmente vou garantir que aconteça. Mas aqui é outro texto que é muito mal usado pelos cristãos, porque eles dizem, Jesus está dizendo que o que quer que eu pedir no nome dele, ele vai me dar. Mas observe que Jesus está dizendo que ele vai garantir aquilo que nós orarmos no nome dele, com o propósito de que o Pai seja glorificado. Então não significa que você pode chegar aí, Senhor, me dá um PlayStation, em nome de Jesus. Jesus vai dizer, em que isso vai glorificar o meu Pai? Não sei. Então te vira, meu filho, vai trabalhar e compra você mesmo. Tenho coisa mais importante para fazer com a oração. Agora, na hora que você ora, por exemplo, e diz, Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão, Jesus diz, isso vai glorificar o Pai, porque o Pai é amor. Então Ele vai te ajudar a perdoar o seu irmão. Quando você diz, Senhor, me ajude a ser um filho melhor, me ajude, Senhor, a ser um esposo melhor, Senhor, me ajude a ser uma mãe melhor, Jesus diz, isso vai glorificar o Pai. Se você orar no seu nome, Ele vai te responder. Se você buscar ao Senhor para estas coisas que vão trazer glória ao seu nome, Jesus vai te responder. Ele diz, eu pessoalmente vou garantir no céu que a tua oração será respondida. Nós temos, portanto, a fé, nós temos o caminho, nós temos a oração em seu nome, nós temos o Consolador, no versículo 16 a 21. E eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. A palavra outro conselheiro significa que já havia um antes. Quem era esse conselheiro antes? Ele próprio. E é interessante que no grego a palavra outro tem dois tipos de palavras. Significa outro apenas que não é o mesmo, e existe outro no sentido de que é outro da mesma espécie. E é esta palavra que Jesus está usando. Jesus está dizendo, haverá outro consolador, um consolador da mesma espécie, do mesmo poder. Ou seja, ter o Espírito Santo vai ser a mesma coisa que ter a mim. Só que a diferença é que quando Ele vier, Ele estará em vocês e não apenas com vocês. E nós temos o Consolador. Ele diz, o Espírito Santo da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. O problema de não ver e não tocar. Mas o crente consegue vê-lo. Como? Através da fé, através do caminho, através da oração. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo, mas estou mandando alguém que eu confio para estar com vocês. Vocês não vão ficar abandonados. Vocês não ficarão sozinhos. E eu voltarei para vocês. Vocês vão estar vivendo um cristianismo difícil, onde o mundo físico sempre fará com que a dúvida venha. Aonde a fé diz, ora em nome de Jesus e a enfermidade vai ser curada. Mas o diagnóstico médico, o papel está escrito, o estetoscópio mostrou que o problema ainda está lá no coração. E o físico vai ser sempre um grande desafio, o mundo material vai ser sempre um grande desafio para a nossa fé cristã. Mas Jesus está dizendo, creia em mim, não se turbe o vosso coração, não permita que o seu coração seja angustiado, não se guie por vista, não se guie por diagnóstico médico, não se guie pela opinião deste ou daquele, se guie pela minha palavra, permaneça no meu caminho, ore a mim no meu nome, receba o Consolador na sua vida. Vocês não ficarão órfãos. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, disse Jesus. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Jesus está dizendo, nós iremos ver Jesus pelos olhos da fé, até que chegue aquele dia, onde os nossos próprios olhos o verão. Até que chegue aquele dia,
onde nós poderemos também tocar como Tomé nas feridas de Jesus. Mas enquanto isso, Jesus disse: vocês continuarão me vendo pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, pelas grandes vantagens que eu deixei para vocês. No verso 22 a 26 nós temos a palavra junto com o conselheiro. Deus nos deixou a palavra. Nós temos a vantagem que Davi não teve, nós temos a vantagem que Abraão não teve, nós temos a vantagem que os profetas não tiveram, nós temos a Bíblia completa, nós temos a mensagem e a pessoa de Jesus Cristo e temos o Espírito Santo para nos ensinar. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Ele pergunta: Senhor, seria tão mais fácil se o Senhor mostrasse o seu poder e mostrasse a sua glória para o mundo, em vez de mostrar para a gente. Daí a gente tem que ir lá e tem que falar, e as pessoas não acreditam, as pessoas dizem que precisam ver para crer. E ele pergunta: por que, Senhor? Por que o Senhor não se revela para eles ao invés de se revelar para nós? E ele vai responder a Judas, mostrando o valor da palavra de Deus. Deus não está procurando espetáculo, Ele está procurando vidas. Por isso Ele não quer fazer um espetáculo onde pessoas não terão como negar que Ele existe e serão obrigados ou forçadas pelas forças das circunstâncias a se renderem a Ele. Ele prefere trabalhar nesse silêncio, nesse oculto, nesse cristianismo onde Ele não aparece. Nesta fé onde na verdade o que nós vemos é o homem, mas onde o Espírito Santo está por trás de tudo, autenticando, fazendo com que aquilo aconteça. A mensagem desta noite é do Pai, a mensagem desta noite vem de Jesus para o teu coração, a mensagem desta noite vem do Espírito Santo para a tua vida, só que ela está vindo através de um homem, mas é Deus que está falando através de tudo isso, e aquele que crê, aquele que não busca espetáculo, vai abrir seu coração e vai receber o toque de Jesus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus está se referindo à sua palavra. Jesus está mostrando: o que vocês precisam é a minha palavra. Leiam ela, estudem-a, creiam, pratiquem. Através dessa palavra que eu deixo para vocês, vocês não ficarão órfãos e vocês estarão no caminho certo. E é pela palavra, pela obediência à sua palavra, que é determinado se você ama Jesus. Você pode cantar o quanto for e lavar o seu rosto e vestes de lágrimas, mas não é isso que demonstra o teu amor por Jesus. O verdadeiro amor é mostrado pela obediência. Obediência aos ensinos, obediência aos princípios, obediência à palavra de Deus. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aqui ele está mostrando qual é o nível de interação que nós devemos ter com a palavra de Deus. Ele está dizendo: se vocês não vão conseguir crer na Bíblia depois que eu for embora, então por que vocês estão crendo agora? Porque de qualquer maneira as palavras que eu estou dizendo não são minhas, são daquele que me enviou. Hoje você já está tendo que crer que a minha palavra é a palavra de Deus, porque vai ser mais difícil depois. Da mesma forma, hoje nós precisamos crer que a palavra de Deus é o que ela diz ser, a palavra do próprio Deus. Portanto, quando eu abro esta palavra, é Deus falando comigo. Quando eu leio e medito nesta palavra, é Deus se dirigindo diretamente a mim. E tudo isso pela fé e pelas evidências. Tudo isso eu lhes tenho dito enquanto eu ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar o que eu lhes disse.
Jesus disse: eu estou ensinando essas coisas para vocês, mas virá o Espírito Santo e Ele lhes ensinará todas as coisas. Aqui Jesus está prometendo que o Espírito Santo, Ele iria trazer todo o complemento e todo o restante daquilo que nós necessitássemos. Acima de tudo, estas palavras de Jesus aqui são a promessa de que o Espírito Santo estaria por trás da inspiração dos escritores que iriam escrever o Novo Testamento. Porque até esses dias, tudo que os discípulos tinham era o Velho Testamento. Jesus não tinha escrito uma palavra, não deixou uma palavra escrita. Quem iria escrever o Evangelho de Jesus, quem iria explicar e aplicar o Evangelho de Jesus, seriam os 27 escritores do Novo Testamento. E Jesus está garantindo aqui, a promessa de Jesus é que o Espírito Santo viria e Ele estaria dirigindo esses homens para registrar. Por isso é isso que nós temos que crer, amados irmãos. Temos que abandonar esse discurso falso e vazio de tantos críticos hoje que querem ser cool e dizem: nós não cremos na Bíblia porque foi escrita por homens. E se tivesse sido escrita por um anjo, você creria? Se alguém lhe dissesse que a Bíblia foi escrita por anjos, você creria? Que diferença faz? Uma vez que é o Espírito Santo que está por trás, uma vez que você vê as evidências por trás de cada escrito e você reconhece que, apesar de ser produto de autoria humana, ele é, na verdade, a mente de Deus, a palavra de Deus para os nossos corações. No verso 27, portanto, recapitulando, nós temos a fé como vantagem, nós temos o caminho, nós temos a oração em nome de Jesus, nós temos o Consolador divino, nós temos a palavra junto com a direção do Espírito Santo que nos ensina toda a palavra. E no versículo 27, Jesus disse: eu lhes deixo a paz, a minha paz eu lhes dou. Nós temos a paz de Jesus. Nós temos a paz. No momento da tribulação, no momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento em que nós estamos enfermos, no momento do acidente, no momento do desemprego, no momento do desespero, nós temos a paz de Jesus que vem sobre nós. E garante, fique calmo, não se turbe o vosso coração, não angustie a sua alma, eu estou com você. A paz do Espírito, que a Bíblia nos diz que é uma paz que excede todo o entendimento, não tem como explicar, mas Jesus disse: eu lhes deixo a minha paz. E no versículo 28 e 29, Jesus disse: vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Não tem nenhum direito sobre mim. Aqui Jesus está nos dando a promessa da sua vinda. Nós temos a promessa do seu retorno. Por isso ele começa esse capítulo dizendo: não permita que o seu coração seja angustiado, creia em mim, creia em Deus. Na casa do meu Pai há muito espaço, há muitos lugares. Se não fosse assim, eu ia dizer francamente, porque eu estou indo exatamente para preparar lugar para você. Nós temos tremendas vantagens. O cristianismo com Cristo sem Cristo é um cristianismo mais vantajoso do que aqueles que puderam olhar a Jesus e tocar suas mãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. A mensagem continua poderosa do mesmo jeito. Jesus continua salvando. Deus continua falando através da sua palavra. Ele continua usando instrumentos humanos. Ele continua usando a palavra de Deus. No abraço de um irmão está o abraço de Deus para a tua vida. Nas promessas de Deus está a consolação para você e a esperança para o futuro. Não permita que o seu coração seja atribulado.
Tome uma atitude ativa. Creia. Estude a sua palavra. Exercite a fé. Faça a oração no nome dele. Busque o Consolador. Receba a paz de Deus. E creia na promessa da sua vida.